Fala, sexto ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula de número 11 e hoje o nosso conteúdo será tipos de frase. Então, eu já pergunto a vocês, quais são os tipos de frase que nós podemos formar? Você saberia dizer quais são? Não? Pois vem estudar um pouquinho comigo. Pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu para que você possa futuramente tirar a sua dúvida comigo lá no Google Meet. Vamos lá começar a aula? Gente, nesta aula você verá a comunicação humana, a frase declarativa, a frase interrogativa, a frase exclamativa e a frase imperativa. A comunicação humana é regida por três grandes aspectos, dos quais nós podemos citar a linguagem, que é o sistema que permite a comunicação humana, sendo esta inata ao ser humano, ou seja, todo ser humano ele nasce com a capacidade de desenvolver linguagem, e essa linguagem ela vai ser o caminho pelo qual o ser humano vai utilizar para se comunicar com outros seres humanos e assim ele manter e estabelecer as relações de interações, tanto sociais como comunicativas. Depois nós temos um outro grupo que é a língua. A língua é o sistema de palavras em que um ser humano e uma comunidade eles vão utilizar para se comunicar uns com os outros, de maneira verbal e de maneira, na verdade, assim, de maneira falada e de maneira escrita, que é o outro grande grupo, que é a fala e a escrita. Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos comunicar por vários meios, sendo eles a fala e a escrita porque nós podemos falar para uma outra pessoa e essa outra pessoa nos escutar, como também nós podemos escrever para esta pessoa e ela irá ler, e daí a gente vai desenvolver as quatro capacidades de comunicação humana: fala, escuta, escrita e leitura. Então, gente, a comunicação humana ela ocorre dessa forma. De um modo mais reflexivo, em qualquer comunicação humana, escrita ou oral, sempre existe o desejo de transmitir uma mensagem. Pode ser, por exemplo, apresentar um assunto, perguntar sobre algo, expressar sentimentos e emoções, chamar a atenção de alguém, dar uma ordem. Ou seja, pela comunicação humana, nós conseguimos fazer com que que nós possamos criar interações com os outros seres humanos. E essa interação pode ser para apresentar um assunto, quando você está no meio de um seminário, ou perguntar sobre alguma coisa que aconteceu no mundo, o que está acontecendo, expressar sentimentos e emoções, chamar a atenção de alguém. Ei, não faça isso. Você está chamando a atenção de alguém. Você utiliza isso por meio da linguagem em que você é dotado para se comunicar, e também por meio de uma língua, certo? Que é o sistema de palavras que você utiliza para comunicar com outra pessoa que pertence à mesma comunidade que a sua, tá? E quando nós escrevemos uma carta de reclamação, já que nesse capítulo a gente está estudando as cartas de reclamação, temos um objetivo: apresentar um problema e pedir uma solução, certo? E aí, Daniel, que tipo de frase eu vou utilizar para escrever uma carta de reclamação e atingir o meu propósito, de apresentar meu problema e pedir uma solução? Como é que eu faço isso? Gente, quando usamos a fala, podemos transmitir a intencionalidade que desejamos por meio da entonação, das expressões faciais, das pausas, dos gestos, da altura da voz. Então, gente, vocês percebam que aqui na fala a gente tem determinados aspectos que vão demonstrar uma comunicação efetiva, seja pela entonação da voz, se utilizar de um tom mais alto, um tom mais baixo, de expressões faciais que você pode fazer, das pausas, quando você quer falar alguma coisa e tem que pausar, dos gestos em que você utiliza para complementar, certo? A sua fala, ou até mesmo a altura da voz, um tom alto ou um tom muito baixo, certo? Então a gente pode fazer essas modulações da voz. E, gente, entonação, expressão facial, ela, assim, ela tem uma força argumentativa, porque vamos supor, chegar assim, pedir, você pode me fazer isso? Usando esse tom de voz.
a expressão facial. E com gesto ainda, tipo, se ela pedisse assim, você acabaria cedendo, certo? Para esta pessoa. E quando escrevemos, gente, nós vamos ter outros artifícios para fazer com que a intencionalidade da nossa comunicação seja efetiva, como os sinais de pontuações, que ajudam a indicar a intencionalidade, representando esses diversos recursos da linguagem oral. Então, o que foi que o ser humano fez? Ele pegou todos os aspectos, certo? Que são da fala e tentou colocar isso na escrita por meio de sinais de pontuação. E para nos comunicar, desculpa, no dia a dia, na oralidade ou na escrita, usamos diferentes tipos de frases. E aí, gente, que a gente vai começar o nosso conteúdo. Primeiramente, a gente vai ter as frases declarativas. Daniel, o que são as frases declarativas? Gente, primeiramente, eu quero dizer para vocês o que é frase antes de entrarmos para o nosso conteúdo. Gente, frase é toda e qualquer palavra, expressão que contém um significado completo, ou seja, é capaz de ser entendível por uma outra pessoa e que começa com letra maiúscula ou minúscula e termina com algum ponto final, com exceção a determinadas partes que não exigem sinal de pontuação, ou seja, qualquer palavra ou expressão que a gente coloque que possa ser entendido por outro ser humano, a gente vai ter aí uma frase, tá certo? E aí, gente, as frases declarativas são usadas quando desejamos informar ou declarar algo. Essas frases podem ser afirmativas ou negativas e terminam com um ponto final. Observe os exemplos. Nós usamos o lápis 2B desde o início do ano escolar. O lápis 2B não é muito bom. Então vamos lá. Quando nós utilizamos das frases declarativas, nós queremos informar sobre algo ou declarar alguma coisa. Por exemplo, eu quero me declarar para alguém. Eu vou utilizar o quê? Frase declarativa, meu povo. Eu estou apaixonado por você. Quero a sua mão em casamento. Você vai declarar para uma pessoa, você vai utilizar de frase declarativa. Você está informando a ela que você está apaixonado, tá certo? Como também, gente, qualquer tipo de informação que você queira dar para uma pessoa, você vai utilizar de frases declarativas, tá certo? Qual é a principal característica dela? É terminar com um ponto final, certo, gente? Então, nós vamos ter o ponto final como sinal de pontuação que vai nos colocar diante de frases declarativas, porque estas buscam informar sobre algo e declarar também, tá certo? Então, esses dois exemplos aí. Nós usamos o lápis 2B desde o início do ano escolar. Isso aí é uma informação, uma declaração sobre alguma coisa. Você está declarando aí que que essas pessoas, na verdade, usam lápis 2B desde o início do ano escolar. Bem como o lápis 2B não é muito bom, que é uma informação, certo? O lápis 2B não é muito bom. É uma informação que uma pessoa pode dar às outras, tá? Por outro lado, gente, quando também nós precisamos perguntar alguma coisa às outras pessoas, nós vamos utilizar de frases interrogativas, que são quando nós desejamos obter uma informação. Podemos utilizar de frases interrogativas. Essas perguntas podem ser diretas e terminar com um ponto de interrogação, ou indiretas e levar a um ponto final. Veja os exemplos. Então, gente, explicando aqui de um modo melhor, as frases interrogativas elas são criadas quando nós temos a necessidade de perguntar alguma coisa a alguém. E nós vamos fazer isso de dois modos. Do modo mais comum, que é utilizando o ponto de interrogação, e na oralidade, a entonação da voz ela muda quando a gente tem o ponto de interrogação. O senhor pode melhorar o produto do lápis 2B? De outro modo, gente, eu também posso fazer essa pergunta, sendo que a pergunta fica implícita. A pessoa ela entende que é uma pergunta, mas a entonação ela não muda. Por quê? Ela é uma pergunta indireta e leva um ponto final, ao final da frase, tá? Então, gostaria de saber se o senhor pode melhorar esse produto.
a entonação ela não muda, mas a outra pessoa que escuta ou lê essa frase entende que isso é uma pergunta, tá certo? Nós temos também as frases exclamativas. As frases exclamativas são usadas quando desejamos manifestar nossos sentimentos ou nossas emoções, alegria, medo, espanto, indignação, e utilizam do ponto de exclamação. Como assim, Daniel? Gente, assim como nós demonstramos na fala determinadas sensações de alegria, que legal, de medo, nossa, de espanto, de indignação. Poxa vida! Isso pode ser colocado na escrita utilizando de frases exclamativas, as quais manifestam os sentimentos das ações humanas, tá? E aí podem ser observadas por meio do uso do ponto de exclamação. A ponta dos lábios. E aí a leitura também muda. A leitura ela é expressiva. A ponta do lápis 2B sempre quebra. Eu poderia dizer isso de outro modo, com o ponto final? Poderia, mas a entonação muda. Aqui, quando eu estou diante de uma frase exclamativa, essa leitura ela sempre será mais expressiva. Por quê? A exclamação faz com que as coisas elas sejam expressas de um modo muito mais enfático, tá certo? Então, na segunda frase, eu já usei mais de 3 lápis 2B desde que as aulas começaram. Então, você altera a sua voz para expressar esse sentimento aqui. E aí, a depender das palavras, você dá a entender se é uma indignação, se é uma alegria, se é um medo, se é um espanto, seja qualquer outro sentimento que exista no mundo, tá certo? Gente, por outro lado, também quando nós queremos dar ordem às pessoas para que elas façam alguma coisa, nós vamos utilizar de frases imperativas. As frases imperativas, elas são usadas para transmitir uma ordem, um conselho ou fazer um pedido. Elas podem terminar com um ponto final ou um ponto de exclamação, e além disso, podem ser afirmativas ou negativas, e utilizam do verbo no modo imperativo. Então, gente, essas frases elas podem terminar tanto com um ponto final como um ponto de exclamação. Entretanto, ela tem aí um ponto-chave que é a formadora desse tipo de frase, que é o verbo no modo imperativo. Daniel, quais são os verbos no modo imperativo? Gente, são todos aqueles verbos que a gente pode dar ordem a alguma coisa. Faça, escreva, leia, veja, tente, não fique, como aqui nas frases eu coloquei, corra, saia. Então, gente, todos esses verbos aí que vão dar uma ordem a alguém, esses são verbos imperativos, tá certo? E esses verbos imperativos podem ser tanto afirmativos, que vai mandar você fazer alguma coisa, como podem ser negativos, em que não vai mandar você fazer alguma coisa, tá? Então, ó, tem que escrever uma redação com lápis 2B. Então, tá ordenando que você tente escrever uma redação com lápis, tá? Não fique triste. Olha aqui, ó. Não fique triste. A gente ouviu muito essa frase, eu também assim, não saia de casa. E essas frases são frases imperativas negativas, porque elas expressam uma ordem para que algo não seja feito, tá certo? Gente, de um modo para a gente analisar como é que ocorrem essas frases, eu trouxe para vocês anúncios, tá certo? Anúncios publicitários em que mostram, tá certo? Determinadas frases e a gente vai olhar para elas e perceber qual é a intencionalidade agora que essas frases elas têm dentro do texto. Então eu tenho o quê? O lanche delicioso de sempre. Então, eu tenho aqui, ó, o sanduíche, o refrigerante e também agora com fritas. Ou seja, eu tenho aqui, certo? O ponto de exclamação que vai criar para mim uma frase que ela tem a intenção de quê? De expressar um sentimento que agora o lanche, que antes era só o refrigerante e o hambúrguer, agora vem com fritas. Então a leitura disso ela é expressiva. Agora com fritas, certo? Sim, a gente tem uma intencionalidade de colocar essa expressão. Mas, gente, falando sobre a intencionalidade desse texto, a intencionalidade é justamente chamar a atenção do leitor para que o sanduíche e o refrigerante agora são acompanhados por quê? Por batatas fritas, tá certo?
Gente, aqui é também um anúncio anúncio publicitário de hambúrguer, tá certo? E aí começa desse jeito. Terremoto em São Paulo. Algum descuidado deve ter deixado um Upper triplo cair no chão. E aí vem mostrando um novo sanduíche, tá certo? Que eu nem sei mais se é novo, que é o Upper triplo da Burger King, certo? E aí foi utilizado do quê? De frases, de frases, de frases, de frases, gente, declarativas, tá certo? Ou seja, frases que vão expressar uma informação ou uma declaração sobre algo. E qual foi a informação? Foi justamente que houve um terremoto em São Paulo. O motivo foi alguém deixou um Upper triplo cair no chão, tá certo? Então aqui foi utilizado dessas frases declarativas e a gente pode perceber pelo uso do ponto final, tá certo? E qual é a intencionalidade do texto acima? Mostrar que o novo hambúrguer, né, que é o Upper triplo, ele é muito grande, ele contém 3 carnes, aí queijo cheddar, verdura, maionese e o pão, tá certo? É nada mais do que mais um sanduíche comum, só que ganhou um nome bonito para chamar a atenção dos consumidores. Gente, esse aqui é da Bob's, tá certo? E pergunta desse jeito. E aí, deu vontade? Corre pro Bob's. Aqui a gente tem, dentro de uma mesma sequência de frases, dois tipos. Uma interrogativa e outra imperativa. Por quê? A primeira é interrogativa, porque termina com um ponto final. E a segunda é uma frase imperativa, porque tem, primeiramente, o verbo no imperativo, corre, mandando você correr para o Bob's, tá certo? E termina com um ponto de exclamação, como nós vimos, que é a característica das frases das frases imperativas, desculpa, tá? Então aí mostra as comidas, né, que tem no Bob's e também informa que o Bob's está aberto 24 horas no posto do Shell da Barra, próximo ao Beco do Alemão, tá certo? Gente, aqui eu tenho novamente um sanduíche, tá certo? Anúncio publicitário sanduíche do Bob's. E aí, ó, saiba como se pronuncia o nome do seu sanduíche. E aqui eu tenho o quê? Uma frase imperativa. Saiba, mandando você saber como é que se pronuncia o nome do seu sanduíche. E é Whopper Furioso. E é esse sanduíchezinho aí, tá certo? E a intencionalidade do texto é mostrar como se pronuncia o nome desse sanduíche que está aí no anúncio publicitário, beleza? Gente, as atividades dessa aula estarão lá na página 15 das questões 12 a 14. Um beijo grande para vocês. Muito obrigado por assistirem mais uma aula. Caso estejam com dúvidas, anote-as e tire-as no nosso encontro lá no Google Meet. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.